está no depoimento, um tempo antes do assalto, o senhor ofereceu um treinamento de tiro para alguns policiais do bairro. Como é que foi isso? Aproximadamente 6 meses antes do dia 30 de agosto, foram alguns policiais na minha casa do BAEP, porque eu tenho um conhecimento mediano, sobre tiro e sobre uso de mira ótica. E eu não moro aqui na cidade, eu moro a cerca de 19 quilômetros desse local, e eles foram lá porque ia ter um curso para eles sobre esse tipo de armamento e esse tipo de mira óptica. Ficaram em casa por cerca de 3 horas, eu passei alguns conhecimentos básicos e fundamentais para 2 oficiais do BAEP e 3 soldados, cabo ou soldado. E eles foram embora, e foi isso que aconteceu. Eu transmiti para eles aquilo que era básico e que eu sabia. Naquele momento, algum dos policiais chegou a perguntar para o senhor, olha, se tiver alguma ocorrência, a gente pode contar com o senhor? Não perguntaram nada para mim sobre esse assunto. Tá. Vamos então para o dia do fato. No dia do fato, vamos uma ordem cronológica, para ficar bem certinho. Antes, onde o senhor estava, como que foi aquele seu dia, de maneira genérica, não precisa expor nenhum familiar, mas como que foi aquele seu dia? Eu só preciso acrescentar uma coisa só. Há cerca de 2 meses antes do 30 de agosto, eu recebi uma mensagem de um capitão do BAEP, e ele perguntou para mim, no caso de uma necessidade extrema, se eu poderia apoiá-los. Eu apenas respondi que positivo. Ele poderia contar comigo. Nesse dia, no dia 30 de agosto, no dia 29 de agosto, eu estava aqui na cidade, eu saí, eu lanchei aqui na cidade, eu não estava passando bem, ainda eu falei para minha filha, eu vou embora para minha casa, porque eu não estava bem, alguma coisa não estava normal naquele dia. Tá? Não posso falar para você que é física, e também não sei o que é, parece que eu pressenti alguma coisa. E por volta da meia-noite, eu estava deitado já com a minha esposa, eu recebi uma ligação de um oficial do BAEP, falando que o BAEP estava sob forte ataque de criminosos armados de fuzis. E se eu poderia fazer um apoio para eles, eu poderia ajudá-los nesse momento crítico. Eu já era da reserva há 6 anos e 9 meses, mas eu nunca neguei de socorrer não só um policial, mas como qualquer outra pessoa, qualquer outro cidadão que precisasse. E eu peguei e desloquei da minha casa rapidamente até esse local que nós estamos, tá? Eu vim voando para cá. E quando eu cheguei aqui, eu não vou declarar para você como foi a minha forma de progressão até chegar nesse local, porque eu usei de técnica, né? Mas quando eu cheguei, eu entrei até dentro desse museu, e observei e já vi que a cidade estava toda tomada, sitiada. Quantos criminosos o senhor via? Do lugar que eu estava, com certeza absoluta, eu via 9 criminosos. Eu estava nesse local, eu via criminosos à minha esquerda, à minha frente, e lá no final dessa rua também, a gente pode filmar depois, também tinha criminosos. Eu só não via criminosos que estavam aqui, mas eles estavam aqui na avenida. Tem uma parte que é importante ainda nessa parte cronológica, só para não deixar escapar, seguindo o que estava no depoimento do senhor, o senhor havia combinado encontrar um pelotão policial em um local.
E o Isso. senhor estava indo nesse sentido e o senhor se deparou com os criminosos. Você pode explicar essa parte pra gente, por favor? O que aconteceu? Como eu falei, eu moro a 19 quilômetros daqui. E durante o momento do percurso que eu estava vindo, começou a passar muita coisa na minha cabeça. Uma delas foi que eu falei, opa, peraí, para atacar o BAEP, que é um batalhão especializado, treinado. Então o negócio não é brincadeira, não é qualquer pessoa que vai atacar um batalhão especializado da Polícia Militar. Então tem que ser um grupo muito grande, muito bem armado e treinado para fazer aquilo ali. Pensei... Por causa do barulho, desculpe, mas para ficar tecnicamente mais bonito, o senhor pode retomar essa linha de raciocínio? Tá. Como eu falei, eu vim da minha casa e no momento que eu estava fazendo esse percurso, eu comecei a analisar o que poderia estar acontecendo, porque eu não tive nenhuma informação. Eu só tive a informação que o BAEP estava sendo atacado por um forte grupo armado de fuzil. E eu comecei a imaginar o quê? Se eles estão atacando o BAEP, então o negócio é muito grave, é extremo, para atacar um batalhão especializado da Polícia Militar, policiais preparados. E me veio na mente também, nós marcamos um encontro até um ponto, onde que eu ia me unir com o BAEP, para somar com eles, para combater o que estava ocorrendo no momento, que era o crime aqui na cidade. Mas eu vim, nós não sabíamos, nós não tínhamos nenhuma informação que haveria um roubo aqui no centro da cidade. Então nós não sabíamos aonde seria esse roubo. E eu também pensei, vindo nesse percurso, do que aconteceu em 2017, que o mesmo novo cangaço agiu atacando a Protege, explodiram a Protege, atacaram o CPI e inclusive mataram um policial civil com um tiro na cabeça. Renderam um policial civil e mataram esse policial com um tiro na cabeça. Então tudo isso veio passando como um filme na minha cabeça. Tá? E quando eu cheguei na cidade, eu entrei pela Rua do Fico. Por quê? Eu pensei, opa, se estão atacando o BAEP, estão atacando o CPI. E o CPI é o caminho que eu ia fazer para chegar até o ponto de encontro. Aí eu falei, não, eu não vou fazer o trajeto que eu pretendia fazer. O que eu fiz? Eu peguei e entrei pela Rua do Fico. Quando eu cheguei em uma determinada esquina, que eu parei, um senhor de bicicleta, um senhor idoso, falou para mim assim, moço, o senhor está indo para o centro? Não vai. Ouve o tanto de tiro que tá tendo lá. Eu vim de lá agora, tem um monte de homens lá, vestidos de preto, e eles estão atirando, estão tudo armado com fuzil. Não vai para lá. Eu falei muito obrigado, e eu comecei a me comunicar. Aliás, todo esse trajeto, eu estava comunicando com o BAEP, tá? Para eles terem ciência da minha localização, o que eu estava fazendo. Na hora eu já comuniquei. Quando eu ouvi os tiros, eu falei, ó, estão fazendo o Banco do Brasil do centro. Foi a primeira coisa que veio na minha mente. E eu falei, vou entrar pela contramão e vou tentar me aproximar, porque eu não tenho como chegar até vocês. E eu não tinha como chegar porque estava toda a cidade sitiada, o centro da cidade. Com certeza eles iriam me render e eu seria identificado e morto. Então eu vim me deslocando pela contramão, deixei meu carro, tá, em um lugar aqui próximo e comecei a fazer o percurso a pé, com as técnicas de progressão, de abrigo, tá? E me desloquei até esse local. Chegando nesse local, vamos retomar na ordem cronológica. O senhor chegou aqui, o senhor ficou na esquina, o que o senhor fez? Quando... Só o ônibus passar, por favor. Quando eu cheguei a cerca de 100 metros daqui, eu já avistei os marginais, tá? Com reféns. E o que eu fiz? Eu não vim pela via pública, né? Eu
sabia que a minha segurança ia estar em risco, e eu precisava observar o que estava acontecendo para transmitir para os policiais do BAEP, que já estavam se deslocando para cá. Então eu cheguei e eu entrei nesse recinto aqui, ó, Museu Velho. Foi daqui que eu operei. Operar significa um termo técnico para uma pessoa da segurança pública exercer a função para a qual ela foi designada, ela foi chamada. Tá? No meu caso, eu recebi como uma missão, quando eu fui chamado, eu recebi como uma missão a ser cumprida. Então, Walter, você tinha obrigação de vir para cá? Não, eu não tinha. Tá? Eu vim para cá, por quê? Porque quando eu fiz um juramento, esse juramento não invalidou quando eu passei para a reserva da Polícia Militar. E eu não poderia deixar os meus irmãos. Até então, quando eu vim para cá, era só para proteger os meus irmãos de farda, que estavam sob ataque. Então eu vim e fiquei aqui dentro desse local. E daqui eu pude observar o que acontecia nesse perímetro que eu tinha visão. Me conta, sem ser tão técnico assim mesmo, para ser mais direto para a população comum mesmo, a população que não conhece tanto de segurança pública. Isso aqui é um prédio que tem uma altura pequena, então não estava fácil ficar aqui e ao mesmo tempo observar os criminosos. O que o senhor teve que fazer? O senhor teve que rastejar, o senhor ficou atrás de árvore? Qual que foi a técnica aqui dentro desse museu? Na verdade, essa ocorrência não foi fácil para ninguém, né? Nós sabemos que não há um precedente de uma ocorrência tão grave no país como essa. Só não foi a maior ocorrência porque eles não conseguiram levar todo o valor que eles queriam. Mas você pode ver que esse lugar é um lugar claro e que não tem muito abrigo. Então, com certeza, eu rastejei muito nesse local e eu andei muito, muito agachado nesse local para não ser surpreendido pelos marginais. Por quanto tempo o senhor ficou aqui? Eu fiquei cerca de 2 horas e 15 minutos aqui dentro. Mas deixa eu te falar, em 2 horas e 15 minutos, o senhor um ser humano. O senhor está ouvindo tiro, o senhor está vendo um monte de criminoso. O que passa na sua cabeça, assim, de sentimento? No que o senhor pensava enquanto o senhor estava aqui? O senhor pensava na família, o senhor pensava nos seus amigos, o senhor pensava nos reféns? O que passava na cabeça? Para a gente mostrar mesmo pro público como funciona a cabeça do policial num momento tão conflituoso, num momento tão duro. Realmente, como eu falei, foi muito crítico, tá? Embora que eu estava seguro, tranquilo emocionalmente, tenso, mas tranquilo emocionalmente e ciente do que eu estava fazendo. Então, foi fácil, Walter? Não foi fácil. Tá? Para ninguém foi fácil essa ocorrência. Nem para os policiais, nem para as vítimas, para a sociedade. E eu tenho certeza que nem para os próprios criminosos. Então foi muito tenso. Só que quando você lidar com esse tipo de marginal, com o tipo de armamento que estava sendo usado, você não pode dar um vacilo. Você não pode pisar em falso. Por quê? É a tua vida que está em risco, né? Para mim preservar a vida de outras pessoas, primeiro eu tenho que estar vivo e preservar a minha vida. Então, aqui não era um lugar ideal para que eu ficasse. Só que era até onde que eu consegui me deslocar e chegar naquele momento. Eu não tinha como daqui progredir mais. E aí por essas frestas aqui que o senhor conseguiu observar? O senhor ficava meio ajoelhado, meio agachado? Por essas frestas que eu consegui observar. Eu estava com uma roupa camuflada, tá? Então, no escuro fica mais difícil de ver. Eu não deixei... embora eles me perceberam, porque depois eu vou contar para vocês, mas eles atiraram deram vários tiros em mim, tá, na minha direção, mas eu não deixei eles me ver como um alvo fixo, alguma coisa estática.
para ser acertado, atingido. E aí, qual é o primeiro enfrentamento que o senhor tem a partir daqui? É nos criminosos que estavam ali com os reféns, é do outro lado? Quando eu tive a convicção que eu não conseguiria chegar mais próximo, não conseguiria fazer o apoio que eu tinha proposto para os meus amigos do BAEP. E quando eu vi que a situação era muito crítica e os marginais efetuavam muitos disparos, e quando eu tive certeza que os reféns estavam em perigo, tá? E que um marginal que estava com 2 reféns aqui na rua 15 de novembro observava, olhava muito aqui dentro. Por quê? Quando eu estava aqui dentro, chegou um cara de bicicleta, entre aspas, marginal, pelas características dele. E naquele momento, eu notei que, a hora que ele começou a conversar comigo, tentando me identificar, eu passei para ele que eu era um do bando, você entendeu? E falei para ele, mano, sai fora daqui, porque logo logo a polícia tá aqui e você vai me denunciar aqui dentro. E aí ele falou assim para mim, mano, fica tranquilo que eu tô cuidando. E esse cara que tava de bicicleta, que parou nesse lugar aqui, ele pegou e transitava livremente por esse local. E ele foi para lá. E o que aconteceu? Esse marginal que estava no meio da rua com 2 reféns, ele pegou esses 2 reféns e saiu desse local e foi lá para a esquina da Telefônica, mais ou menos 70 metros para trás. Eu falei, o cara tá sabendo que eu tô aqui, ele me ganhou. Eles já estão sabendo que eu tô aqui. E o que que ele fez? Ele veio e parou atrás dos reféns. Eu falei, agora é a minha vida e a vida dos reféns, né, que está correndo um grave risco. Então, eu efetuei um disparo e eu consegui neutralizar esse marginal. Uma coisa que é importante, o senhor efetuou o disparo quando o senhor tinha certeza que não ia chegar em nenhum refém e o senhor sabia onde a bala poderia parar, transfixar o corpo? O senhor tinha segurança total para dar esse disparo? Eu sou apto, eu tenho treinamento. Então, eu não coloquei a vida do refém em risco. Eu espero ele ficar atrás e ao lado do refém, porque o tiro nunca volta para frente, tá? E eu olhei muito bem o que tinha atrás, para não atingir nenhuma outra pessoa. Então eu fiz um disparo com total segurança e com prudência. Tá? Assertivo foi o disparo. Depois disso, o que aconteceu? Qual foi a dinâmica seguinte? O que aconteceu foi que os marginais que estavam aqui efetuaram diversos disparos contra a minha pessoa. E os marginais que estavam para trás, lá na esquina da Telefônica, também efetuaram diversos disparos na minha direção. Eu me abriguei. Esperei por alguns minutos, um momento oportuno, tá? Um marginal que estava a cerca de 100 e poucos metros daqui, na Olavo Bilac com Oswaldo Cruz, esse mesmo marginal efetuou vários disparos na minha direção. Ele estava atrás de um carro vermelho, os reféns estavam na frente. Era o marginal mais violento. De todos os que eu vi aqui, ele era o mais violento. Vamos falar sobre isso. O que era mais violento? Ele falava, ele agredia os reféns? Ele falava, ele dava tiro, era um cara muito afoito e agressivo. Tá? Os reféns podem confirmar isso daí, e as imagens falam por si só. Foram imagens que fizeram de prédios, né? Pessoas civis. O que as pessoas sentiram naquele momento estão nos vídeos, apavoradas. Todo mundo apavorado pelo que estava acontecendo. E eu esperei também um momento oportuno e eu neutralizei também esse marginal. Qual foi o momento oportuno
Desenha pra gente. Quando ele saiu de trás dos reféns. Ele sai de trás dos reféns, o senhor vê que é a hora certa. Eu vi que era a hora certa, que era a hora segura de eu fazer o disparo, porque aqui você vê que eu não tive apoio, eu não tive... todos foram tiros de combate, tá? Não foram tiros de sniper, de um atirador de elite, porque eu também não sou isso. Foram tiros de combate. Na sequência, o que aconteceu? É depois dessa hora que vêm os criminosos com carros e resgatam esses criminosos? O que aconteceu foi que, a hora que eles notaram que o segundo foi atingido, eles entraram em pânico. Eles se perderam. Por quê? Porque esse rapaz que foi atingido, ele não morreu na hora. Ele ficou gritando. Fui baleado, me socorre, me socorre, me socorre. E eu ouvia os comparsas dele falando no rádio. Ó, aqui no posto 3, o irmão baleado aqui, ó. Vem socorrer, vem socorrer. Então, nesse momento, foi que há um áudio que foi captado aí, não sei por quem, que os marginais, eles falam: ô Amarela, vambora. Ó, o irmão tá baleado. Mas nós vamos embora agora? Levanta o drone, vamos embora. Mas nós vamos levantar o drone só quando a gente for embora. Aí eles começam a se discutir entre eles e falam: mas o amigo, o irmão tá baleado aqui, ó. Vamos embora. Aí eles decidem, tá? Eu não sabia disso. Eu não conhecia esse áudio. Eu apenas ouvia os marginais gritando, tá? E falando em voz alta e atirando. E o que aconteceu? Vieram 2 caminhonetes e a hora que eu vi um outro marginal, eu com fuzil, eu também neutralizei esse marginal. E eles fugiram. E como eu falei... Terceiro disparo. Foi o terceiro disparo. Naquela esquina de cima da Olá-Luz, tinham 3 marginais e 5 reféns. Tá? Eu sei que um refém foi levado, foi colocado dentro da caminhonete, junto com um dos marginais que foi atingido. E 2 moças, não, ali eram 6 reféns, na verdade. Um refém estava deitado no chão, era 3 homens e 3 mulheres. E a hora que o marginal colocou um refém dentro da caminhonete, eles fugiram, eles foram para a Praça Central. E eu vi que os reféns ficaram desnorteados, sem rumo naquele momento. Então eu chamei os reféns, me identifiquei como policial e chamei eles para mim, tá? 2 moças saíram correndo, eu não sei o rumo que elas tomaram. E um rapaz e uma refém eu consegui trazer para a minha pessoa e deixei eles em segurança do meu lado. Aqui. E permanecemos mais ou menos ainda aqui uns 30 minutos, até que tudo acalmasse. Nesse momento, o que as vítimas relatavam para o senhor? O que o senhor relatava para as vítimas? O que vocês falavam? Elas estavam desesperadas, estavam chorando? Qual era o estado delas? Não conseguia parar em pé. Principalmente a moça, a refém, ela não conseguia parar em pé. Eu acalmei ela, deixei ela sentadinha aqui, fiz algumas perguntas para ela, tá? No momento, colhi provas da minha ação, né? Que o disparo que eu fiz realmente foi diante de um combate. Então eles mesmos declararam isso, eu filmei até isso daí. E você tem essa filmagem? Essa filmagem não é pública, okay, tá? Ela só está dentro da investigação. Okay. Porque para preservar os próprios reféns, né? E aí aconteceu que a hora que eu parei de ouvir os tiros aqui, que eu vi que não tinha mais marginais,
que eu notei que os tiros estavam lá na praça, a menina queria ir embora. Quando eu retive eles por mais alguns minutos, quando eu percebi que acabou o tiroteio, tá? E esse tiroteio, Walter, o que você acha? Quantos tiros foram? Eu acredito que aqui no centro da cidade, tá, pelo que eu ouvi, teve entre 2.000 e 2.500 disparos de arma de fogo. Entre eles, quantos do senhor? 3? Eu só efetuei 3 disparos. Um deles o mais importante. Se não fosse o tiro do senhor, o assalto provavelmente continuaria. Com certeza, se os marginais não tivessem sido alvejados, eles prorrogariam a ação deles, eles concluiriam a ação dele, tá? E levariam dinheiro e colocariam muitas outras vidas em risco. Havia vários artefatos, né, que foram colocados em pontos estratégicos justamente para atingir os policiais. E foi uma coisa assim: Walter, você tinha intenção de matar alguém? Não, eu não tinha intenção de matar ninguém, tá? Eu só tinha a intenção de salvar vidas. Walter, tem algum mérito na tua ação? O único mérito da minha ação foi os reféns que eu consegui salvar. Ao todo, quantos reféns o senhor conseguiu salvar? 6 reféns. Não tem mérito nenhum na minha ação de ter atingido algum marginal. Eu não vejo mérito nisso. Eu não tenho no meu coração isso. Então eu não tive como fala, se não fosse em combate, eu não faria. Eu não tinha maldade no meu coração de causar um dano a outra vida, tá? Embora fosse marginal, se ele não tivesse colocando em risco, de forma exorbitante, a vida dos reféns. Foi a ocorrência mais impactante da vida do senhor? Foi a ocorrência mais impactante. Eu tenho 2 anos de exército e 28 anos na Polícia Militar. E, como eu falei, essa foi a ocorrência mais grave do nosso país. Em artefatos, em efetivo, quantidade de marginais, que eu calculo que é aproximadamente 50, em tipo de armamento, metralhadoras, fuzis, armas .50, que são de artilharia antiaérea, tá? Eles estavam dentro de carros blindados. A Polícia Militar não tem esses recursos. Infelizmente, nós não estávamos esperando uma ação de uma magnitude dessa, de uma coisa terrível que veio sobre a nossa cidade. Aí vamos voltar então agora para a ordem cronológica. O senhor liberou os 2 reféns que estavam aqui e depois? Depois daqui, eu fiquei por mais um tempo aqui ainda, tentando comunicar com o pessoal do BAEP, porque nesse momento desse tiroteio todo, a comunicação ficou muito prejudicada. Eu acredito que eles não conseguiam receber, não tinham tempo de ver as minhas mensagens, nem de atender meu telefone, mas mesmo assim, durante o confronto, eu consegui entrar em contato com o BAEP, com um oficial, transmitir a situação, tá? O que estava ocorrendo e no pé que estava ocorrendo, como estavam os marginais, como eles estavam armados, quais as características, os veículos que eu vi. Então, eu não agi, eu jamais iria agir isolado, tá? Tanto é que eu não considero a minha ação isolada. Eu não considero o mérito dessa ação minha. Mas a ocorrência mostra que foi. Olha, no teu entendimento e no entendimento das pessoas, pode até achar que o mérito foi meu. Não, a Polícia Militar, ela trabalha em conjunto. Então, eles combateram aqui próximo. Em uma outra situação, foram zonas de combate. Então, eu notei, e eu estava aqui, eu vi, que a única força de segurança pública que veio nesse local foi os policiais do BAEP.
Então, se eu tiver que dar honra para alguém, tá? Eu dou para os policiais do BAEP, porque eles foram corajosos e eles enfrentaram, tá? Com o peito aberto, pessoas que tinham armamento muito superior ao nosso e em carro blindado. E ainda com reféns. Walter, e o que é mais importante de tudo isso? O que você viu? Eu vi que eu não fiquei sozinho, tá? Eu dou toda a honra dessa ocorrência, tá? A honra que é dada para mim, o BAEP, eu dou para Deus. Porque foi Deus que colocou terror na cabeça deles. Foi uma coisa que foi no emocional. Tá certo que eu agi, eu operei de forma consciente e técnica, tá? Mas foi Deus que fez isso daqui. Isso daqui causou terror na população da cidade toda. Centenas de pessoas estão passando por tratamento emocional, psiquiátrico até agora. Tanto é que você mesmo disse para mim que tentou ouvir refém e o refém não tem condição emocional de depor, de participar da entrevista. Então essa situação foi crítica. Não foi uma situação fácil para ninguém, tá? Eu acredito, sinceramente, que esse tipo de ocorrência ou vai acabar ou vai diminuir pelo menos no nosso estado. Após o que aconteceu aqui. Após o ocorrido aqui em Araçatuba. Por quê? Primeiro, envolveu civis que tiveram a vida ceifada. Segundo, marginais tiveram a vida ceifada. Felizmente, nenhum policial nessa ação saiu ferido. Tá? O que destoa de outras ações do cangaço novo, do novo cangaço. Em todos os outros lugares que eles têm passado, eles têm deixado policiais mortos. Como deixaram um policial morto aqui em 2017, na última ação deles, aqui nessa cidade. Então, eu, no meu ponto de vista, eu não vejo essa ação que se assemelha ao terrorismo, do domínio de cidade, ser boa, teoricamente, para o crime organizado. Por quê? Vidas são perdidas, tanto de policiais, como de criminosos, como de pessoas comuns, e toda vida tem seu preço e nenhuma deve ser perdida. Na minha concepção como ser humano, como pessoa cristã, eu não vejo que há um mérito em matar um marginal. E também, muito menos, um mérito do marginal matar um policial ou matar uma pessoa comum. Tá? Então, no meu ponto de vista, eu acredito que eles vão mudar a técnica e a tática deles de ação, porque não é uma coisa que tem trazido vantagem financeira para eles. Ainda vamos voltar então à parte cronológica, depois a gente retoma essa parte mais analítica. Após comunicação com o BAEP, o que o senhor fez? O senhor comunicou tudo para o BAEP depois? Eu saí desse local, novamente prezando pela minha segurança, porque aí não era mais nem confronto com os marginais, poderia ser confronto de fogo amigo, com policiais, que não tinha como saber que eu estava aqui. Ainda mais eu vestido com as vestes que eu me encontrava. Então eu novamente progredi em segurança, peguei meu carro e fui até a sede do CPI 10. Chegando lá, eu entrei em contato com os oficiais intermediários que se encontravam lá e declarei a minha participação e o que foi feito, o resultado da minha participação. E aí, dias depois, o senhor prestou depoimento? Foi no mesmo dia? No mesmo dia, eu fui chamado na Polícia Federal e prestei um depoimento preliminar para o delegado. Tá certo. O senhor falou que o senhor é cristão e que essa ação foi uma ação divina. Me conta mais a respeito da sua vida hoje. Você não ter sido baleado, você ter conseguido salvar reféns, você ter conseguido
atingir os criminosos, que acabou diminuindo o tamanho do ataque, o senhor acha que o senhor foi usado por Deus para conseguir fazer toda essa ação? Olha, a gente não tem como separar que o homem, ele é corpo, ele tem uma alma, que é o intelecto dele, as emoções, e ele tem um espírito, tá? Eu não acredito que não tenha mão divina sobre isso. Que Deus, por quê? Porque Deus, ele me tirou da minha casa para resgatar pessoas que ele ama, que estavam aqui no centro. E eu acredito até, tá? Como Deus poupou a vida de policiais e de outras pessoas, porque o negócio foi complexo, de aproximadamente 100 quilos de explosivos. E, como eu falei, aproximadamente 2.500 tiros. Então, assim, a ação da Polícia Militar, ela minimizou os efeitos colaterais gravíssimos que poderiam ocorrer. Quem pode afirmar para mim que um policial não seria atingido se eles não fossem embora? Que mais algum marginal não seria morto? Que civis não seriam mortos? Então, em tudo, eu vejo a mão de Deus guardando cada pessoa. Você entendeu? E guardando a nossa cidade. Normalmente, há uma visão de muitos policiais que eles são mal vistos, né, pela imprensa, pela sociedade, que eles são muito criticados, que eles não são reconhecidos. A gente tem visto aqui nesses dias em Araçatuba que a polícia é muito benquista a partir dessa ocorrência. A partir dessa ocorrência, o cidadão de Araçatuba, ele começou a ser pelo menos mais grato aos policiais militares daqui? Olha, em Araçatuba, nós nunca tivemos uma ocorrência dessa magnitude. E como teve a repercussão nacional e internacional dessa ocorrência, e as pessoas que moram aqui no centro, e as pessoas que também acessam os aplicativos e a internet, viram as imagens do que ocorreu aqui, elas viram como foi valorosa, eficiente e eficaz a ação dos policiais do BAEP. Então, nós vemos a progressão deles em conduta de patrulha, nós vemos que eles não se omitiram, desde quando o BAEP foi atacado, eles fizeram o primeiro enfrentamento lá. A Polícia Militar, ela não causa caos. A Polícia Militar é uma instituição do Estado para combater o caos. Ela não causa uma guerra. A Polícia Militar, ela intervém em uma situação crítica para trazer a paz, para trazer a estabilidade social. Então foi isso, tá, que tanto eu como os policiais do BAEP fizemos. E isso daí teve o reconhecimento da imprensa, teve o reconhecimento principalmente da sociedade araçatubense, teve o reconhecimento da LESP, que veio aqui homenagear os policiais. Então, por quê? Porque é uma situação muito crítica. Como você interpreta uma pessoa que mesmo que os policiais do BAEP não estivessem de serviço, tinha muitos de férias, de licença-prêmio, saíram da sua casa, deixaram as suas esposas e vieram de peito aberto para enfrentar um grupo criminoso desse. Então é meio que inexplicável se após uma atitude dessa, de uma operação dessa, que teve sim, né, reféns mortos, eu falo, o efeito colateral, embora eu sinto muito pelas duas vítimas fatais, também sinto pelas vítimas marginais, mas o efeito colateral, se não fosse a ação da Polícia Militar, poderia ter sido muito maior. Muitas outras vidas poderiam ter sido ceifadas. Então eu acredito que até a decisão deles abandonarem o roubo, tá, cooperou para que nenhuma outra vida fosse ceifada. Eu não vejo eles como covardes, porque eu sei que eles são pessoas
preparadas, embora marginais, preparadas para agir daquela forma. Não concordo com isso, não aprovo essa atitude, tá? Só que eu vi que eles tomaram a decisão correta, porque o cerco ia se apertar muito contra eles e as coisas iam ficar muito complicadas se eles não tivessem abandonado. O senhor acredita que tanto a ação do senhor como dos demais policiais foram atos de bravura? Eu acredito. Eu acredito que todos os policiais que participaram dessa ação, principalmente aqui no centro da cidade, que foram 80 policiais, aproximadamente 80, todos eles deveriam ser reconhecidos como heróis. Porque, como eu falei para você, não é uma situação comum. Na verdade, se não tivesse vindo até aqui, o que ia acontecer? Como eu falei, mais vidas iam ser ceifadas, novamente os marginais se sentiriam na liberdade de ver que as forças de segurança são ineficazes e colocariam a população de Araçatuba novamente, por diversas vezes futura, a essa situação terrível que foi não só para mim, não só para os policiais, não só para os civis aqui, mas como também para os marginais, que não lograram êxito, tá? E perderam também, tiveram algumas baixas. Sobre os efeitos colaterais que o senhor mencionou, tem alguns dos reféns acabam tecendo uma pequena crítica após o enfrentamento que se deu, porque as pessoas estavam ali vulneráveis, algumas baleadas, e é normal que depois, com a atenção, etc., o policial entenda que ela possa ser uma suspeita. Mas essas pessoas se sentiram um pouco oprimidas ao serem tratadas, mesmo baleadas, depois como suspeitas. Queria que o senhor explicasse a perplexidade, a complexidade de uma ação como essa com relação a essas pessoas. Eu vou transmitir para você a visão da polícia militar e do policial militar como eu sou, tá? Quando o policial chega num local de crime, é comum até que alguns marginais se passam por vítimas e reféns, tirando a camisa e entra no meio dos reféns. Então o que acontece? O policial, ele não é onisciente, ele não sabe todas as coisas. E até o momento daquela pessoa ser comprovada que ela era refém, ela tem que ter ser submetida a um tratamento de segurança do próprio policial. Então, geralmente, ela é imobilizada e até algemada, tá? Até que fique provado que ela é um refém, que ela é uma pessoa da sociedade, da comunidade. Então, a ação do policial, ela segue um rito, uma norma da Polícia Militar, não só da Polícia Militar do Estado de São Paulo, como das polícias militares de todo o país e até das polícias militares de outros países, que é a primeira norma, é a segurança do policial e do cidadão. Então, mesmo que ele se sentiu constrangido de ter sido algemado, de ter ficado deitado no chão, o policial que fez aquilo ali, ele fez visando a segurança dele, da pessoa que estava ali e do próprio policial. Com relação ali ao calçadão, onde o Márcio morreu, o que o senhor pode dizer sobre a dinâmica? O que aconteceu ali? Como eu falei para você, eu não estava lá. Eu estava a cerca de 500 metros daquele local. Só que as imagens mostram, tá, um comboio de carro com as luzes, o farol alto ligado, vindo na direção dos policiais que já estavam no calçadão, progredindo através de conduta de patrulha, e me colocando na situação daquele policial que estava lá, vendo um comboio de carro vindo na minha direção, efetuando disparo contra a minha pessoa. Estou me colocando na condição dos policiais do BAEP. Então, os policiais do BAEP sofreram o ataque dos criminosos ali no calçadão, tá? Não podendo enxergar que no capô
no teto havia reféns. Qual que é a reação de um policial que está sendo agredido por vários indivíduos em diversos carros? Eles apenas o quê? Revidaram o ataque. Por quê? Se eles soubessem que tinha refém no capô, eu tenho certeza que eles não atirariam. Não tenho certeza absoluta, porque a situação é muito complicada falar, porque eu não vivi aquilo lá. Eu vivi isso daqui. Então é complicado eu fazer um julgamento. Mas que eu tenho certeza que eles não sabiam que os reféns estavam sob o capô e sob o teto do carro. Sobre essa parte tem duas informações que são até importantes, né? A primeira informação é que, óbvio, os policiais estavam ali no meio do enfrentamento e não estavam com comunicação. E a segunda informação é de que um dos reféns afirmou que o Márcio morreu, foi obrigado pelos militares, pelos criminosos, a ligar para o 190 para avisar que seria exposto em cima do carro. Isso pode ser tirado de lição, por exemplo, a gente conversou isso com os policiais do BAEP, sobre, nos Estados Unidos, por exemplo, quando as polícias enfrentam casos de grande perplexidade, há estudos de caso para melhorias. Esse caso, por exemplo, poderia ser um exemplo de melhoria, tirando como lição o que aconteceu? Tudo que ocorreu aqui nessa tuba repercutiu, como eu falei, internacionalmente. E estão sendo feitos estudos científicos sobre esses casos. O que acontece é o seguinte: nós temos que entender que, mesmo que o Márcio tenha ligado para a polícia militar falando que ele estava sobre o capô do carro, como que eu posso ter certeza que o policial que estava lá na ponta da linha, no confronto, no meio do tiroteio, chegou essa informação para ele? Não tem como afirmar. Você entendeu? Por quê? A polícia militar, ela trabalha com a preservação de vidas. A vida do cidadão vem em primeiro lugar. Então o policial, ele doa a vida dele para salvar uma vida de uma pessoa que ele não conhece. Se ele soubesse, tá? Se ele tivesse recebido a informação do Copom chegasse até ele, se ele tivesse certeza que tivesse o refém ali, de alguma forma, eu acredito que ele se abrigaria, tá? Que ele não iria efetuar o disparo. Como eu falei para você, para um policial efetuar um disparo, nenhum marginal, mesmo estando dentro das excludentes de ilicitude, legítima defesa própria, de terceiros, estrito cumprimento do dever legal, tá? Ele tem que ter na mente dele, ele não está querendo matar, bater, imobilizar o marginal, ele está querendo salvar a vítima. E para que ele faça isso, ele tem que saber e tem que estar preparado para efetuar esse tipo de disparo. Porque é uma situação muito crítica. E tudo que o policial faz é visando preservar vidas. Como eu falei, não foi a polícia militar que atacou, a polícia militar foi atacada. A polícia militar teve que se defender primeiro, para depois defender a comunidade. Tem alguma coisa que eu não perguntei que o senhor gostaria de acrescentar? Eu acho que não. Eu só acho, mais uma coisa, como eu falei, esse tipo de crime, esse tipo de roubo, esse tipo de ação, ele não trouxe benefício nenhum para a nossa cidade. Ele não trouxe benefício nenhum para a comunidade. Ele não trouxe benefício nenhum para a polícia militar. E ele não trouxe benefício nenhum para os marginais. A maioria dos que vieram aqui foram fazer roubo em outros lugares, foram mortos. A maioria que ainda não foi morto em confronto estão presos e irão arcar com a responsabilidade da vida dessas pessoas que morreram aqui, do latrocínio que foi cometido aqui. Então,
isso não é bom para ninguém. Nem para a polícia, nem para o cidadão e nem também para o marginal. Por isso que eu acho que é um tipo de ação que aqui no nosso estado, agora, principalmente agora, depois dessa ocorrência, a polícia se estruturou, recebeu mais equipamento, porque para a gente receber equipamento depende do governo, e o governo depende de imposto, de verba. Então, eu acredito que nesse ano, principalmente agora, com esse novo governo, vai ser muito mais investido na Polícia Militar, tá? O treinamento já é eficiente. O treinamento é eficiente, ele pode ser melhorado? Com certeza, como você falou. Está ocorrendo um estudo de casos, produto científico, para solucionar, né, esses talvez insolucionáveis efeitos colaterais. Ou diminuir ao ponto mais aceitável. Mas eu quero deixar claro novamente que os efeitos colaterais que nós tivemos aqui, 2 mortes de civis, 3 mortes de marginais, 4 civis atingidos, foram mínimos perto da magnitude dessa ocorrência, da grandeza desse roubo. Isso daqui foi uma coisa terrível. Ele tá com 2 reféns, ó, com fuzil, ó. Ó, o cara com fuzil e capacete, ó. Ó, um vagabundo, ó. Lá na sacada, pastor. Humberto, cuidado. Vocês eram refém, né? Sim. Vocês viram quando o cara chamado 03 foi baleado, né? Foi. Tava com fuzil. Tava com fuzil. Então tá bom. Fica aqui, fica quietinho.